Fala pessoal do canal Maratona Concurseiro, tudo bem com vocês? Pessoal, na videoaula de hoje nós estaremos fazendo simuaula aqui sobre equipamentos de proteção, ok? Espero que vocês gostem do vídeo de hoje. E pessoal, vou deixar aqui o link da minha apostila abaixo e o link do meu número, se tu quiser também adquirir lá pelo WhatsApp, só mandar uma mensagem para mim que eu posso disponibilizar simulados e a apostila, tudo bem? Então vamos aqui pessoal para a primeira questão de hoje da banca Fundep. São equipamentos de proteção individual, então está perguntando o que é equipamento de proteção individual, ou na verdade o que são, quais desses itens representam equipamento de proteção individual. Luva é equipamento de proteção individual? Sim, a luva é um equipamento de proteção individual, protege as mãos e a máscara também, certo? Então protege a região do nariz ali, né? Contra a inalação de gases tóxicos, por exemplo. Então luvas e máscaras já é a nossa resposta. Óculos de proteção, sim. Acessórios, não. Relógio, não. Aventais e sandálias. Aventais não é. Sandálias também não. Então pessoal, equipamento de proteção individual é esse daí, né? Luvas e máscaras protegem ali o corpo da pessoa, ok? Então vamos aqui para mais uma questão. FEPES. Os equipamentos de proteção individual EPI são destinados à proteção de riscos suscetíveis de ameaças à segurança e à saúde no trabalho. Assinale a alternativa correta sobre quem é responsável pela higienização do EPI. Pessoal, isso é uma questão que vai ser muito recorrente, vai perguntar quem é o responsável pela higienização. Então vamos ver uma breve diferença. A higienização responsável é o empregador, ou seja, o que emprega, o dono, o empregador. Agora, a limpeza, quem é responsável pela limpeza é o empregado. Limpeza é o empregado. Então vamos ver se na alternativa está nos falando sobre empregador. Então beleza, vamos aqui. Quem é o responsável pela higienização? Empregador. Aqui na letra A está dizendo que é a CIPA e a Comissão Interna de Proteção não é, então está errado. O CIPAT também não é, o fabricante não é, o empregado, como nós vimos, não é, então não restou o empregador. A alternativa é. Então quero que você entenda isso, é higienização ou empregador, limpeza ou empregado. Então vamos lá, FGV, sobre os equipamentos de proteção NR6, assinale a afirmativa correta, alternativas. A implementação de proteção coletiva depende da idade da instalação existente? Não vai depender da idade, vai depender se há algum risco dentro da instalação, certo? Não pela idade, então está errado. Item B, o certificado de aprovação do EPI vale para toda a vida do equipamento, e isso daqui está errado, certo? O certificado de aprovação, o CA, ele não vale para toda a vida do equipamento. Os equipamentos têm um prazo ali de validade, ou seja, até quanto aquele determinado equipamento vai estar apto para servir ao trabalhador, certo? Então vamos aqui para a letra C. A manutenção e higienização do EPI é requisito de responsabilidade do empregador, do empregado. Veja que ele falou do empregado. Nós vimos que o empregador, se aqui tivesse um R, essa questão estaria correta. Mas como não tem o R, então é do empregado, e o empregado não é responsável pela higienização. Então esse item está errado. Letra D. O equipamento de proteção individual é a última alternativa de prevenção a ser adotada? Isso é verdade, pessoal? Sim, isso é verdade. Então nosso gabarito, a letra D, ficou aqui mal formatado. Mas perdão aí, pessoal. A letra D é o equipamento de proteção individual, a última alternativa de prevenção a ser adotada. Por quê? Porque deve-se tentar mitigar ou prevenir o erro sem que seja necessário a utilização do equipamento de proteção individual. Caso não se consiga fazer isso, aí sim vai se utilizar o equipamento de proteção individual. Letra E. Medidas administrativas não têm efeito falando de prevenção? Tem sim, e muitas. Porque a administração ela deve estar pautada para a preservação do seu trabalhador, ou seja, fazer a prevenção para que não ocorra acidentes no ambiente de trabalho. Então esse item aqui também está errado. O nosso gabarito mesmo é a letra D. Vamos aqui para mais uma questão. Instituto AOCP. Os equipamentos de proteção são de suma importância para a saúde e segurança dos trabalhadores. Correto. Equipamentos, e especialmente nos laboratórios. Em relação aos equipamentos de proteção, julgue como verdadeiro ou falso o item a seguir.
promover as condições necessárias para que o trabalhador mantenha o seu EPI higienizado e em condições de uso é obrigação do fabricante do equipamento. Olha só, ele está dizendo aqui que promover as condições necessárias para que o trabalhador mantenha o seu EPI higienizado e em condições... É obrigação do fabricante? Não. É obrigação de quem? Do empregador. É obrigação do empregador fazer com que o EPI ele se mantenha higienizado e em condições de uso. Então, esse item aqui está errado. Ok? Item errado. Vamos continuar aqui, pessoal. Deixa o teu like aí, pessoal, se tá gostando do meu vídeo. Se inscreve no canal também. Vamos ajudar aqui. Vamos ajudar o Maratona Concurseiro a crescer, chegar aos 500 inscritos e trazer mais conteúdo de qualidade para vocês. Gualimp. Sobre os EPIs, relacione a colunas abaixo. Vamos ver aqui. Vamos começar por esse item aqui. EPI para proteção para membros superiores. O EPI para proteção de membros superiores que está descrito aí é a braçadeira. Então aqui o primeiro já é o item 5. Então a gente pode cancelar a letra B e a letra A, porque começam respectivamente por 1 e 2. E nós vimos que é o 5. Ok? Então, letra A e letra B já estão eliminadas. Nos restando a letra C e letra D. Nós já podemos perceber que o segundo é a peneira. Por quê? Porque aqui tem 3 e aqui também tem 3. Ok? Então aqui é o 3. Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui. 3. Certo. Então nós ainda não conseguimos, na verdade, identificar qual é a nossa resposta correta. EPI para proteção do tronco é o colete à prova de balas. Então o colete à prova de balas é aqui. Ok? Então 4. A gente achou aqui na letra C. Então nosso gabarito é a letra C. Vamos aqui só para fazer o restante. Não é considerado um EPI. Não é considerado um EPI o uniforme. Ok? O uniforme não é considerado um EPI. E nós temos aqui o protetor facial como sendo o EPI para a proteção de olhos e face. Então, beleza, pessoal? Gabarito aí, letra C. Eu não marquei aqui, eu fiz errado. Letra C, nosso gabarito. Então, vamos aqui, pessoal, continuar mais a questão. Univida. O equipamento de proteção individual é um dispositivo ou material utilizado pelo trabalhador no momento de realizar determinadas funções. A proteção auditiva é feita por meio de alternativas. Então, o que é que faz a proteção? Auditivas, protetores articulados? Não. Protetores isolantes? Não. Protetores oculares? Não. Protetores faciais? Não. Protetores auriculares. Então, os protetores auriculares são responsáveis por fazer a proteção auditiva. Então, pessoal, gabarito letra E. Vamos aqui para mais uma questão da banca CESP. A respeito dos equipamentos de proteção individual e coletiva, julgue o item que se segue. Placas de avisos e alarmes que indiquem a qualidade do ar no ambiente são equipamento de proteção coletiva. Então, os equipamentos de proteção coletiva são os EP6, equipamento de proteção coletiva. Ele está dizendo aqui que placas, certo, placas de avisos e alarmes são proteção coletiva. Está certo, pessoal? Ou está errado? Está correto. Está correto, porque ajudam na prevenção de acidentes. Uma pessoa lê uma placa ali, certo? Ela vai estar, portanto, se prevenindo também de um acidente. Então vamos aqui para mais uma questão. CESP, a respeito dos equipamentos de proteção individual e coletiva, julgue o item que se segue. Quando há produção de ruído intenso acima dos limites permitidos para a redução do ruído, é correto o uso do isolamento acústico, que corresponde a uma medida de proteção individual, caso seja realizado em apenas uma máquina. Esse item está correto ou está errado? Está dizendo aqui sobre redução do ruído.
É usado o isolamento acústico, que corresponde a uma medida de proteção individual. Caso seja realizada apenas uma máquina, esse item está errado, pessoal. Está errado. Agora, por que, professor? Por que esse item está errado? Se o isolamento acústico realmente ajuda na redução do ruído, está errado, pessoal, porque está dizendo que é um equipamento de proteção individual. E não é um equipamento de proteção individual, é um equipamento de proteção coletiva, é um EPC. Então, muita atenção às questões, correto? Então, vamos aqui para mais uma questão. Banco Sebrasp também, no que se refere à segurança, instalações, serviços, eletricidade, ouviu o item seguinte. As medidas de proteção individual são prioritárias em relação às de proteção coletiva e devem ser executadas em instalações elétricas ainda que desenergizadas. Pessoal, a gente viu que em último caso a proteção individual deve ser utilizada. Então antes dela a gente deve ter outras formas de prevenção, certo? De proteção contra acidentes. Por exemplo, a proteção coletiva, certo? Se a proteção coletiva inibir, ou seja, diminuir, fazer com que eu não use a proteção individual, melhor ainda, certo? Porque então o ambiente vai ser mais seguro. Então essa questão aqui está errada. Por que está errada? Porque a proteção individual ela não é prioritária em relação à proteção coletiva. Então item errado. Beleza? Vamos para mais uma questão aqui. Instituto Consulpan. Os equipamentos de proteção coletiva, os EPCs, garantem proteção ao profissional em sua rotina de serviço. São muito eficientes para minimizar ou eliminar os riscos de acidentes de trabalho antes mesmo de se fazer uso dos equipamentos de proteção individual, EPIs. Dos exemplos relacionados são considerados EPCs exceto. Então, a gente tem que ver o que não é um EPC, um equipamento de proteção coletiva. Chuveiro lava-óleos é um EPC, então não é o nosso gabarito. Placas de sinalização, a gente já viu que também é um EPC, então não é o nosso gabarito. Capacete de segurança é um EPI. O capacete de segurança vai proteger um indivíduo, então é individual, não é coletivo, não tem um C. Então esse é o nosso gabarito, é o nosso exceto. Sistema de ventilação e exaustão é um EPC. O sistema de ventilação e exaustão são aqueles que tiram os gases ali do ambiente e os colocam para fora, gases nocivos à saúde da pessoa. Vamos aqui para o Selecom. Com relação aos diplomas legais estabelecidos na NR6, Equipamento de Proteção Individual EPI, é correto afirmar que a. Cabe ao empregado, quanto ao EPI, responsabilizar-se pela higienização e manutenção periódica. Pessoal, esse item aqui está errado. A gente já viu que não é o empregado que é responsável pela higienização. O empregado é responsável pela limpeza, certo? Então está errado. Cabe, letra B, cabe ao órgão nacional competente em matéria de segurança e saúde no trabalho cadastrar o fabricante ou importador de EPI. E esse item está correto, pessoal. Cabe ao órgão nacional competente em matéria de segurança e saúde no trabalho cadastrar o fabricante ou importador de EPI. Letra C, cabe ao empregador, quanto ao EPI, responsabilizar-se pela guarda e conservação. Não, a guarda e conservação vai ser uma responsabilidade do empregado. Então, esse item aqui também está errado. Cabe ao órgão regional do MTI emitir ou renovar o CEA e o cadastro de fabricante ou importador? Não, está errado também. Então, gabarito, letra B. Vamos aqui. Selecom. Para trabalhos em eletricidade, fazem parte dos equipamentos de proteção individual a ser utilizados as luvas isolantes para a proteção das mãos contra choques elétricos. O material a ser utilizado na confecção dessas luvas para esse agente de risco, eletricidade, é o que? A gente tem que encontrar um material que não conduza eletricidade, certo? Se alguém já estudou isso, né, ele vai perceber que materiais que não conduzem eletricidade. Dentre as alternativas, a borracha é um material que não conduz eletricidade, ok? Então, o nosso gabarito é a letra A. Vamos aqui, pessoal, continuar com mais uma questão FGV. Algumas obrigações do empregador relacionadas aos equipamentos de proteção individual EPI utilizados pelos seus empregados durante as atividades laborais, à exceção de uma, assinale. Responsabilizar-se pela higienização periódica, correto, então não é nossa exceção. Adquirir o EPI adequado ao risco de cada atividade também, é responsabilidade do empregador.
Substituir imediatamente quanto a danificado ou extraviado. Também. Exigir o uso do EPI. Também. Responsabilizar-se pela guarda e conservação. Isso daqui é a responsabilidade do empregado, não do empregador. Do empregado. Ok? Então esse daqui é o nosso item. Vamos aqui para mais uma questão. Banca Consulplan, em relação às noções de segurança do trabalho, assinale a afirmativa incorreta. Então vamos encontrar o item incorreto. Alternativas. Letra A. O servidor agente de secretaria não tem nenhuma responsabilidade sobre os EPIs. Esse item aqui já é o item incorreto. O servidor agente de secretaria, ele tem sim responsabilidade sobre os EPIs, ok? Porque ele faz parte da administração ali. E se ele é um servidor, consequentemente ele vai ter responsabilidade sobre os EPIs. Letra B. A empresa ou instituição é responsável por fornecer o EPI adequado aos servidores, está correto, então não é nosso gabarito. Letra C. A CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, tem por objetivo a prevenção de acidentes e doenças decorrentes do trabalho, preservando a saúde e integridade física dos servidores, correto. A exigência do uso de EPIs durante a jornada de trabalho, as orientações sobre seu uso adequado, os treinamentos são de inteira responsabilidade da empresa ou instituição, também estão corretos. Vamos aqui para mais uma questão da Banca Consulplan. Considerando a NR06, equipamentos de proteção individual EPIs, assinale a afirmativa correta. Alternativa, o empregado deve substituir o EPI quando danificado. O empregado, não, se fosse o empregador estaria correto, então está incorreto. O empregador é responsável pela limpeza e guarda do EPI. Não, limpeza é o empregado, então trocou aqui as questões, então está errado. O empregado é responsável pela manutenção periódica do EPI. O empregado, ele é responsável pela manutenção periódica do EPI? Não, o empregador é responsável pela essa manutenção, então está errado. Agora a letra D, o empregador deve orientar e treinar o empregado quanto ao EPI e exigir seu uso? Corretíssimo, corretíssimo. Então aí, letra D, nosso gabarito. Univida, identifique um equipamento de proteção coletiva, EPC, alternativas. Então EPC, equipamento de proteção coletiva. Letra A, sapato de proteção ou bota de borracha, daqui é um EPI, então é individual, e aqui também individual, então tá correto. Instalação de sistemas de exaustão, sistemas de exaustão é um EPC. Sistema de exaustão, ele vai tirar os gases nocivos que estão ali, né, substâncias tóxicas no ar, e vai liberá-las em outra repartição, em outro local no qual as pessoas não estejam ali inalando certas partículas. Então, é um EPC. Luvas térmicas não, é um EPI. Casacos térmicos também não, EPI. Luvas de malha de aço também não. Então, vamos aqui para mais uma questão da Banca Fundatec. A norma regulamentadora 6, no anexo 1, apresenta a lista de equipamento de proteção individual. Dos citados, qual não está nessa lista? Então, o que é que não está na lista 6? Vamos ver aqui. A vestimenta para a proteção do tronco contra risco de origem térmica está nesse item? Sim, a gente já viu. Já tem outras questões aí que a gente fez, que a vestimenta para a proteção do tronco está contra risco de origem térmica. Letra B. Luva para a proteção das mãos contra choques elétricos? Sim, faz parte da lista. Calçado para a proteção dos pés contra agentes térmicos? Sim, faz parte da lista. Cinturão de segurança com talabarte para a proteção do usuário contra riscos de queda em trabalhos em altura? Sim, o talabarte aí, né? Cinturão com talabarte, ele faz essa proteção aí contra riscos de queda. Então não registrou a letra E. Creme protetor contra radiação solar. Tá errado porque aqui está dizendo radiação solar. Agora, se fosse contra radiação química ou exposição química, certo? Contra componentes químicos, na verdade, estaria correto. Contra componentes químicos. Componentes ou agentes químicos. Então, esse item aqui é o item que está incorreto. Não está na lista. Julgue o item que se segue, Banca Geduc. Alguns exemplos de EPI são capacete de segurança, protetor auricular, coletes, luva de segurança, braçadeiras, calçado de segurança. Esse item está totalmente... Capacete de segurança é um EPI? É. Protetor auricular é. Coletes é. Luva de segurança é. Braçadeira é. Calçado de segurança é. Então tá correto, pessoal. O item está correto. Banca 6 Gran Rio.
Um técnico de segurança do trabalho, ao analisar o inventário de riscos do galpão de sua empresa, verificou a necessidade de indicar um equipamento de proteção individual para proteção contra impactos de queda de objetos sobre os artelhos. Nesse contexto, e analisando-se o que preconiza a NR6, equipamento de proteção individual EPI, o técnico de segurança do trabalho deverá indicar um EPI para a proteção da face. Primeiro a gente deve entender qual é a palavra-chave aqui. Está dizendo que os impactos de queda sobre objetos sobre os artérios. O que é artério? Artério são pernas, certo? A região então inferior do nosso corpo ali, o dedo dos pés. Então, essa região inferior são dos membros inferiores, gabarito, letra D. O tronco não é, a cabeça não é, dos membros superiores não é. Então, vamos ficar atentos, né? O FG. Com relação aos equipamentos de proteção individuais, EPI, segundo a NR6, é considerado um equipamento de proteção dos membros inferiores. A meia de proteção contra baixas temperaturas, sim, a meia de proteção contra baixas temperaturas é um EPI, certo? Inferior, dos membros inferiores. B. A deideira para proteção contra agentes abrasivos e escoriantes não é. O creme protetor contra agentes químicos é superior e o cinturão de segurança contra alabarte não é. Então, vamos aqui, pessoal, continuar. O FG, quanto ao uso de equipamento de proteção individual EPI, a NR número 6 estabelece que é de responsabilidade do trabalhador. Então, responsabilidade do trabalhador comunicar à organização quanto extraviado, danificado ou qualquer alteração que o torne próprio para uso. Correto. Isso daí é algo que o trabalhador deve fazer. Se for extraviado, se for danificado, se for alterado e torne próprio para uso, ele tem que avisar a organização. B. Emitir o regulamento de certificado de aprovação. Não, que emite isso daqui não é ele, é o órgão responsável, confirmando que o EPI é próprio para a finalidade que se destina, responsabilizar-se pela manutenção da qualidade do EPI que deu origem ao certificado de aprovação. Não, a manutenção é feita pela organização, ali pelo empregador. Letra D. Comunicar ao órgão de âmbito nacional competente em matéria de segurança e saúde do trabalho qualquer irregularidade observada. Isso daqui não é de responsabilidade do trabalhador, ok? Então, pessoal, na verdade terminou, né, o nosso simulado. Pessoal, deixa teu like aí se tu gostou dessas questões, tá gostando. Se tu quiser mais assunto, eu vou trazer mais. Então, boa sorte, pessoal, boas provas.